Bem-vindo, bem-vinda, tudo preparado aqui para mais uma videoaula no nosso canal Biologia, seu guia de biologia na internet. E nessa sessão de aulas a gente vai abordar o tema biologia molecular, também conhecido como bioquímica celular. E aí, como é o seu conhecimento sobre esse tema? Eu sempre ouço em sala de aula os alunos falando: puxa vida, é um monte de elemento químico, é um monte de compostos, é proteína para cá, é carboidrato para lá. Sim, tem muita coisinha diferente, tem muita coisinha abstrata, mas eu quero trabalhar com vocês nessa primeira aula o raciocínio bioquímico. Eu não vou nem entrar em nenhum desses compostos ainda, tá? Mas eu quero montar com vocês um raciocínio, como raciocinar bioquímica para que isso fique melhor, tá? Eu sempre digo também, dentro dos meus programas de estudo, que quando você domina bioquímica, muita coisa na biologia começa a fazer sentido. Se você combinar bioquímica celular com citologia, seu cérebro vai explodir com tanto raciocínio ligado à parte biológica. Então, se ficar em dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, faz anotação e aí só segue quando você estiver raciocinando todo o conteúdo. Então eu começo falando um pouco sobre os elementos químicos. Tá? A gente fala muito ali dos elementos que são a base da vida. E a gente pode falar assim, como se estivesse lendo ali, é o CHOMPS, tudo bem? E o que é o CHOMPS? O CHOMPS seria ali os elementos que vão compor a base das moléculas que tem grande participação no metabolismo celular. Quais são esses elementos? Você consegue dizer aí? Não vou nem passar ainda, vou esperar você falar e escrever. CHOMPS, quais elementos a gente está falando? De quais deles? A gente está falando do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Mas, Kanacheiro, então não tem mais nenhum outro elemento no ser vivo? Não é isso. Lembre que eu falei, esses são os elementos que serão a base bioquímica do metabolismo celular. Então, veja bem, compostos como a glicose, C6H12O6, olha só, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio. Aí a gente tem os aminoácidos, dá uma olhadinha ali no aminoácido, olha só. Tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, e o que aumentou aqui? Aumentou o nitrogênio. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente for falar dos compostos ali, né, que açúcar e lipídio acabam fornecendo esqueletos carbônicos para a formação dos aminoácidos. Mas daqui a pouquinho eu chego neles. Daí então, ATP, né, que é a adenosina trifosfato, é a nossa moeda energética. Se você ainda não assistiu a aula de ATP, corre lá. Tem aula só de ATP no nosso canal, tudo bem? Então, perceba aí a presença do fósforo na composição da adenosina. Lembrando que a adenosina é a adenina, que é aquela base nitrogenada, e aí aparece o nitrogênio novamente, correto? Então, nós já falamos do CHOMP. Está faltando quem? Está faltando a gente falar do enxofre. Acontece que alguns aminoácidos, além do grupo amina e do grupo ácido, não perca a nossa aula de proteína depois, tá? Ainda existe o enxofre. Então, é o que a gente chama de aminoácidos sulfurados. Então, completa aí o CHOMPS quando a gente fecha, né, com a citação dos aminoácidos sulfurados. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O CHOMPS da composição química, correto? Seguindo, então, os compostos que compõem os seres vivos vão ser classificados em dois grandes grupos, os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. E o que vem a ser um composto inorgânico? Compostos inorgânicos são compostos que não possuem carbono orgânico na composição. E um carbono orgânico é um carbono ligado diretamente a um hidrogênio. Então eu posso até ter carbono na molécula, mas se ela não está ligada a um hidrogênio, então aquela molécula não é orgânica. Temos então os compostos orgânicos, e esses sim seriam os compostos que possuem o carbono orgânico na sua constituição. Quais são então os inorgânicos? Água e os sais minerais. Então aí sais à base de sódio,
cálcio, boro, magnésio, zinco, molibdênio, iodo, enfim. Nós vamos ver uma diversidade muito grande desses sais lá na aula de sais minerais. Essa é a minha ideia, inclusive, tá, pessoal? Montar uma aula só para água, depois uma aula só para sais minerais, depois só para carboidratos, proteínas, lipídios e assim por diante, tá? Falando dos ácidos nucleicos, vitaminas, uma aula para cada tema. Acho que fica melhor para você arquivar tudo isso aí. Então, quais seriam os compostos orgânicos? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, as vitaminas e os hormônios. Mas hoje é uma aula de raciocínio, então eu lhes confesso que eu vou me limitar muito a carboidrato, lipídio, proteína, esses três. Ácidos nucleicos, vitaminas e hormônios eu não vou falar hoje, vou explicar. Por exemplo, ácidos nucleicos. Lá na aula de ácidos nucleicos, a gente vai ver que os ácidos nucleicos são moléculas grandes formadas por moléculas menores, denominadas nucleotídeos. E aí, quando a gente para estudar um nucleotídeo, a gente vê que ele tem uma pentose, que é um carboidrato, ele tem um fosfato, que é um sal mineral, e ele tem uma base nitrogenada, que é um derivado proteico. Então, veja bem, se eu entender que todo ser vivo é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos, eu já vou ter um avanço muito grande no meu, digamos assim, no meu raciocínio sobre bioquímica. Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Todo ser vivo é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, todas as substâncias que estão nesse slide aqui são os compostos orgânicos. Então, quais são os compostos orgânicos e inorgânicos? Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e os hormônios. Seguindo, então, a gente vai agora para o nosso slide de raciocínio. Então, essa é a ideia aqui agora. Todo e qualquer ser vivo é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, é claro, dentre outros compostos. Mas veja bem, se eu trouxer para você que o carboidrato é formado a partir de água e sais minerais, e aonde você viu isso? Você viu isso na sua aula de botânica. Quando falava de vegetais, a gente falou em seiva bruta e seiva elaborada. E o que é a seiva bruta? A seiva bruta é formada por água e sais minerais. Já a seiva elaborada é rica em açúcares, e os açúcares são os carboidratos. Então imagine, uma planta tem acesso à água e sais minerais e consegue produzir açúcares. E a parte interessante, você já deve ter ouvido falar isso, né? Puxa vida, se eu comer muito açúcar, eu vou engordar. E não deixa de ser realidade dentro de cada caso, né, gente? Mas vamos lá. Por que isso é possível? Porque a partir do momento que se tem um excesso glicídico na célula, ela tem alguns processos que a gente vai detalhar depois, que ela consegue fabricar lipídio. Então, por exemplo, tem grande chance da sua família utilizar na cozinha o óleo de soja. E a soja é uma planta. Qual é o processo que mantém a soja ativa e viva? A fotossíntese. E o que ocorre na fotossíntese? Bom, na fotossíntese a planta pega água e sais minerais, compostos inorgânicos, e converte em carboidratos. O excesso de carboidrato, e aí eu estou usando a soja como exemplo, ela vai utilizar para fabricar lipídio. Então, olha que interessante, é aquela mesma lógica. Se comer muito açúcar, engorda. Então, a gente está falando de carboidratos e de lipídios. Eu estou colocando de uma forma bem simplificada, não estou colocando fórmula, não estou colocando nada, porque a ideia dessa aula é montar um raciocínio sobre bioquímica. E à medida que o indivíduo, né, seja o ser humano, seja um animal e até mesmo uma planta, e vamos continuar na planta, se ela tem acesso a um nitrato, para você que já viu um pouquinho de química, se terminar em ato, é um sal. Então, esse nitrato é um adubo, é um sal mineral. Ele subindo para a planta, ele passando ali pelo xilema, indo parar lá nos tecidos de síntese, esse nitrogênio será incorporado nos esqueletos carbônicos formados pelos lipídios e pelos carboidratos e vai compor os aminoácidos. Mas eu vou detalhar isso mais nas aulas de proteína. Tudo bem? Mas a ideia é essa, do excesso de carboidrato, forma-se lipídios. Com os esqueletos carbônicos dos lipídios mais nitrogênio, formam-se os aminoácidos. É claro, temos aminoácidos sulfurados também,
tá? E a partir daí a gente tem, então, esse raciocínio aqui. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o que se aprende lá na ecologia? Que o vegetal é a base dos ecossistemas, porque ele é produtor. Então, o vegetal é um ser vivo, formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Esse vegetal serve de alimento para os herbívoros, nesse caso aqui, um gafanhoto, que entra como consumidor primário, o que permite que o gafanhoto se alimente do capim, porque ele é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Afinal de contas, ele é um ser vivo. Continuando nossa aula de ecologia, com abordagem bioquímica, quem seria o predador do gafanhoto? O sapinho, olha aí que sapinho bonitinho. Esse sapinho aqui, ele também é um ser vivo, formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Por sua vez, as serpentes entram aqui no nosso esqueminha como sendo o predador do sapo. E aí, só vai ser possível se alimentar dele, porque ela também é um ser vivo formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Para fechar nossa cadeia alimentar, temos aqui o gavião, a águia, né? Como consumidor de quarta ordem ou consumidor quaternário, que vai conseguir se alimentar da serpente, porque ele também é um ser vivo formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. E o que acontece se qualquer um desses seres vivos morrer? Qual é o destino da carcaça do corpo desses indivíduos, inclusive da planta, hein? Eles serão decompostos, isso mesmo. E quem é que vai fazer a decomposição? Fungos e bactérias. Acontece que esses também são seres vivos, formados por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, percebe o quanto que bioquímica tem lógica no negócio? O que a gente precisa fazer agora é aprofundar em cada um dos compostos. E é o que a gente vai fazer nas aulas que estão vindo por aí. Quando eu entendo bioquímica, eu começo a raciocinar, por exemplo, ciclos biogeoquímicos. Olha que legal. Olha aí. Vai ter momento que o elemento que você está estudando, ou composto, vai estar dentro de um ser vivo, e ele vai estar na fase bio. Em outro momento ele vai estar no solo, e aí ele vai estar na fase gel. E uma vez disponível para novas ligações, é a apresentação química dele. Então, a bioquímica, e nesse caso agora, a gente entra até na química, combinando com esse conhecimento, para poder entender melhor a ciclagem dos nutrientes. Por aqui, raciocina aí. Tem grande chance de ter um nitrogênio que está no nosso corpo, que um dia esteve no corpo de um dinossauro. E essa é a lógica. Decomposição. Já falamos aqui. Por que é possível decompor os corpos? Porque a decomposição é feita por ser vivo, formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Outra coisa interessante é que quando a gente começa a estudar bioquímica, a gente vai ver que existem as moléculas grandes e as moléculas pequenas. Por exemplo, proteína é uma molécula grande, é uma macromolécula. E essas macromoléculas podem se dividir e vão se dividir em moléculas menores, as micromoléculas. No caso da proteína, ela vai ser formada por aminoácidos. No caso do açúcar grande, igual o amido, teremos ali a degradação gerando monossacarídeos, que são açúcares pequenos. E aqui vem a grande jogada, o grande segredo, gente. Por que isso tudo tem que acontecer? Vamos lá na citologia rapidinho, porque a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. Então, se você comer uma batatinha, essa batatinha tinha um amido, e vai ter, esse amido é um açúcar grande, as suas células não podem receber um amido. Então, o polissacarídeo vai ser degradado em monossacarídeos, e os monossacarídeos, esses sim, estarão disponíveis para a célula. E aí, mais um detalhezinho, olha só. Quando a gente pega, por exemplo, umidade e temperatura, eu já estou indo, inclusive, lá na geografia, lá na biologia dos biomas, correto? Porque, veja bem, a água, a gente vai ver lá na aula de água, que a água tem um alto calor específico. Para nós aqui na biologia, eu vou sempre falar assim, o que significa alto calor específico?
A água demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Então, em qualquer ambiente, qualquer corpo que tenha muita água, nós teremos uma estabilidade térmica muito grande. Então, quanto mais água, menor a amplitude térmica. E aí, por exemplo, se eu pegar um ambiente de deserto, o que você já viu sobre curiosidades do deserto do Saara? Que nós temos temperaturas muito altas durante o dia e temperaturas muito baixas durante a noite. O que permite que um ambiente tenha essa amplitude térmica, essa diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura? A falta de água nesse ambiente. Então, quanto mais umidade, quanto mais água num ambiente ou num corpo, a tendência é que ocorra uma estabilidade térmica. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para essa primeira aula. A ideia é raciocinar a bioquímica. Se não está inscrito, se inscreva, ativa a notificação, porque agora vai começar uma sequência de aulas de bioquímica. Até a próxima, pessoal!